Nós começamos essa live falando o seguinte: o que separa o sucesso do fracasso? O que separa realmente um vitorioso de um fracassado? Bom, ontem nós falamos sobre o amor, o caminho para a vitória, né? Eu falava sobre isso ontem e com ênfase em algo. Nós fomos criados, irmãos, imagem e semelhança de Deus. O João, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele começa dizendo: amados, ou amado, você que foi amado de Deus, você que é alvo do amor de Deus, você que todos os dias acorda na certeza de que Deus te ama e que Deus te amando é sinônimo de segurança, é sinônimo de preservação, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de tudo quanto há. O amado é o amor de Deus que faz diferença na tua vida. E nós somos criados para ser imagem e semelhança desse amor. Deus é amor. Você foi criado para quê? Para ser imagem e semelhança do amor. Eu sou a imagem e semelhança do amor. Então, o meu sucesso consiste de fato em viver exatamente para aquilo para qual eu fui criado. Então não existe sucesso na vida humana completo, pleno, sem que este esteja andando em amor. O amor é o caminho para o sucesso. O amor é o caminho para tudo aquilo que nós precisamos, para a prosperidade, para o avanço, né? para aquilo que nós vivemos. Então, andar em amor é andar segundo a palavra de Deus. Agora, a pergunta é a seguinte: se todos nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Ainda que tenhamos pecado lá no mundo e nos separado da vida de Deus, perdendo, portanto, a natureza de Deus, deixando de ser o amor do tipo de Deus em manifestação na terra, Jesus veio para que nós tivéssemos de volta essa vida, né? Jesus veio para que nós tivéssemos de volta o amor. E o amor de Deus foi derramado novamente em nosso coração, segundo está escrito em Romanos capítulo 5, verso 5, pois a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, Deus veio habitar dentro de nós, o Espírito de Deus, que é amor, se torna um Espírito comigo. Então eu me torno novamente o amor do tipo de Deus, eu fui restaurado ao amor, eu sou novamente a manifestação plena do amor. Você que aceitou e fez de Jesus Senhor da sua vida, tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é a manifestação natural desse amor na terra. Você se tornou realmente um representante legal de Deus. Agora eu te pergunto: se todos nós somos criados imagens e semelhança de Deus, se todos nós somos restaurados com base no mesmo sacrifício que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se todos nós temos o mesmo Espírito Santo habitando dentro de nós, se todos nós somos agora um Espírito com Ele, se todos nós somos exatamente a manifestação do amor de Deus aqui na terra, de maneira plena e igual, por que que alguns crentes têm sucesso e outros não têm sucesso? Por que que uns alcançam a felicidade e outros vivem padecendo deste mal, da infelicidade, da insegurança, da incerteza, do insucesso? Onde está a distinção? O que faz diferença? O que separa um crente de sucesso para um crente fracassado? Eu queria agora ouvir a opinião de todos vocês. O que separa, né, o sucesso do fracasso na vida de crentes, né? O que separa entre dois crentes o sucesso e o fracasso? Responde aí para mim, por favor. Quem poderá me responder? Renovação da mente pela palavra, disse Andresa Guimarães. A prática da palavra, disse Felipe Carvalho. Perfeito. O que mais? Falta do conhecimento da sua verdadeira identidade. Perfeito também. Brigitte Stephanie disse que é a zona de conforto, né? Pode ser também. Margot diz:
entusiasmo e fé. Tia Ângela Cury disse cumprir ou praticar a palavra de Deus. Perfeito também. Que mais? Obediência à palavra, disse Zilda. Acabou de entrar Cristina Monteiro e Alessandra Viana. Abraço para ambas aí. Bom dia para vocês. Nós mesmos, disse Beatriz Luzia. Bom, apenas duas coisas separam o sucesso do fracasso na vida dos crentes. E essas duas coisas eu posso traduzir por boa vontade e atitude, que traduz tudo o que vocês falaram aí. Boa vontade e atitude é que separa o sucesso do fracasso na vida de dois crentes. Apenas isso. Boa vontade e atitude. Boa vontade e atitude. É exatamente isso. Por quê? Porque somos todos iguais e certamente carregamos dentro de nós os mesmos potenciais. Somos todos nós filhos de Deus. Bom, eu não posso comparar ao mundo, porque o mundo não carrega a natureza de Deus, ainda que seja filho em potencial. Ou seja, foram gerados por Deus, mas estão sendo criados por outra influência, debaixo de outra influência, que é a influência do mal, do maligno, do diabo. São filhos do diabo. Mas nós que um dia nascemos de Deus, ainda que tenhamos morrido por causa do pecado, fomos restaurados em Cristo Jesus para toda boa obra. Nós nascemos de novo por meio de Cristo Jesus. A todo quanto recebeu, a saber, ao que creu no nome de Jesus, este também recebeu poder para se tornar filho de Deus. Esse poder de se tornar filho é o mesmo poder capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, o restaurando a sua filiação com Deus. Nós fomos restaurados a isso e carregamos dentro de nós, todos nós, o mesmo potencial. Nos expomos, irmãos, à palavra, a mesma palavra de Deus. É claro que quando você olha na multidão de cristãos em todo o mundo, infelizmente nem todo mundo está exposto à palavra revelada, nem todo mundo está exposto à palavra da fé, ao conhecimento verdadeiro das Escrituras, à revelação plena do Evangelho de Jesus Cristo, e infelizmente estão aprisionados dentro de uma religião. Esses eu nem vou citar, né? Eu estou falando mais daqueles que estão no mesmo barco que nós, né? Daquele que está aí talvez do seu lado assistindo a live com você, que tem ouvido a mesma palavra e tem se regozijado, e você tem olhado e dito: meu Deus, por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo avançar? O que me impede? Onde está o meu problema, uma vez que somos todos iguais e carregamos dentro de nós os mesmos potenciais? Veja, como filhos de Deus, nós somos inspirados pela palavra do nosso Pai. E essa palavra em nós é que produz o poder necessário para realizar tudo o que nós precisamos. E esse poder, ele se manifesta através da fé. Então tem um ciclo aqui que precisa ser entendido. Um ciclo. Nós nascemos de novo. Nós temos todo o potencial vindo da parte de Deus para uma vida abundante. Do que depende de Deus, do que depende da parte de Deus, nós recebemos tudo, absolutamente tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. Deus não deixou nada por favor. Deus não deixou nada por fazer, absolutamente. A obra de Cristo foi completíssima e não existe mais nada, absolutamente nada, por fazer da parte de Deus. Deus fez tudo o que era necessário, o que precisava para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, existe a contrapartida. Como isso tudo que Deus já fez se manifesta? Se manifesta por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por isso nos deixou Deus a sua palavra e o seu Espírito. A palavra escrita e o Espírito que nos conduz na palavra. Jesus diz: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Esse aqui é o fato.
Então veja, Deus colocou todo o seu potencial dentro de nós e esse potencial é ativado pela sua palavra, pelo conhecimento, pela revelação da palavra, né? E nós precisamos agora, diante ou mediante isso, ter duas atitudes ou dois comportamentos, ter boa vontade e atitude. E é isso que muda completamente os resultados na vida das pessoas. Perceba que Jesus disse uma vez o seguinte, que um semeador saiu a semear. E saiu a semear, ele lançou sementes sobre a terra e estas caíram em 4 tipos de terrenos diferentes. Agora pense que a semente era igual, a semente que saía das mãos do semeador tinha toda ela o mesmo potencial. Toda semente carregava em si todo o seu potencial de produção. Toda a semente era igual. Porém, os terrenos esse semente caíram, é que eram distintos uns dos outros e que determinavam exatamente o tipo de colheita que cada um tinha. E ele compara a semente à palavra de Deus, porém, os terrenos à forma como nós recebemos a palavra. Então veja, a forma como nós nos colocamos diante da palavra já começa a determinar que tipo de colheita nós teremos, né? A boa vontade e a atitude face à palavra é que determina o nosso sucesso. Veja, como é que a palavra pode produzir o que eu preciso para uma vida de sucesso? É que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que eu ouço a palavra de Deus, ela produz fé em meu coração. E a fé em meu coração produz o poder necessário para realizar aquilo que na força do meu braço eu não consigo fazer. Em meio ao caos, eu estou de fato protegido e guardado pelos resultados da colheita que a palavra pode produzir na minha vida. Isso fica muito melhor traduzido quando nós olhamos para Salmos, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Ele diz, feliz é o homem que não anda segundo o mundo. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo é o homem que não anda segundo o padrão natural do mundo das coisas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Eu pergunto, ouvir a palavra de Deus com prazer não é uma atitude que você determina por dentro? Sim ou não? Claro, não é uma questão de boa vontade? Sim ou não? Sim, é uma questão de como você se posiciona. Ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é comparado com uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. O que significa isso? Que uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas não depende do clima externo, não depende das estações do ano, não depende do que está acontecendo no mundo, não depende do tipo de tempo. Ela só depende da água que corre aos seus pés. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, está com os pés dentro d'água da palavra, está tirando da palavra aquilo que ela precisa e não depende do que o mundo quer oferecer para você para dar fruto. Ela dá o fruto no tempo certo e tudo que ela faz prospera, e tudo que ela põe a mão, sucesso. Por quê? Porque a sua vida não está pautada naquilo que o mundo está determinando como circunstâncias. Ao contrário, ela está firmada sobre a palavra de Deus. Então, o que separa o sucesso do fracasso chama-se boa vontade e atitude. Boa vontade de ouvir a palavra e atitude de praticá-la. É exatamente isso, né? É isso que difere o sucesso do fracasso. O sucesso do fracasso. Sabe, ouvimos a palavra, mas como ouvimos é que determina a nossa colheita. Entra numa igreja 100 pessoas, segundo o padrão de Cristo, apenas 8 vão sair de lá com 100% do que foi dito. Por quê? A culpa é de quem? Então, como nós recebemos a palavra é responsabilidade nossa. A boa vontade em abrir o coração para receber a palavra como palavra de Deus é que determina o resultado que nós temos. Uma vez recebida essa palavra, ainda assim, a Bíblia diz que uns produz a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ou seja, entra agora a atitude de praticar a palavra. Mesmo
25% daquelas pessoas recebendo com avidez a palavra, apenas um terço disso praticou 30% do que ouviu. Um terço dos 25%, ou seja, 8,33% é que de fato, e ainda praticaram apenas 30% do que ouviu. Os outros 60% e os outros 100%. Então apenas 8,33% de quem ouve pratica. Significa que nós temos aqui, por exemplo, nesse momento, 60 pessoas nos assistindo. O que significa? Que dessas 60 pessoas, apenas 6 vão praticar exatamente aquilo que ouvem. Boa vontade e atitude. Bom, e começa com quem? Conosco, né? É uma atitude interior. É algo que a gente precisa agarrar por dentro. É algo que a gente precisa tomar decisões, sabe? As pessoas dizem, pastor, o senhor, nossa, faz uma coisa, é sucesso, faz outra coisa. Irmão, mas eu sou intenso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou intenso. Eu sou intenso com a palavra de Deus. E eu amo fazer o que eu faço da forma como eu faço. Eu levo a sério a palavra de Deus, irmãos. Eu levo a sério, sabe, esse tal de viver de dentro para fora, sabe, tem gente que é muito volátil, tem gente que é muito, oscila demais de acordo com o que as pessoas dizem, falam ou deixam de fazer, sabe, como é que você, por exemplo, você ajuda alguém, você promove a vida de alguém, você faz uma caridade a alguém, mas se aquela pessoa não corresponder aos seus anseios, às suas expectativas, você já fica com raiva e corta. Corta a relação, corta tudo. Quem é você, afinal de contas? Preste atenção. Aí você quer ter sucesso, pô? Seja como Deus, como Jesus, que fez incondicionalmente. Aquilo que você fizer, seja em ações, seja em palavras, faça como se fosse ao Senhor. Faça como se fosse o Senhor fazendo. Tá entendendo isso? Aleluia. Então a gente precisa levar a sério, irmãos, a palavra de Deus e parar de muito mimimi. Essa aqui é a verdade, né? Veja, lá em Provérbios, capítulo 21, verso 25, diz assim, o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. Isso por si só já tem uma explicação muito clara, muito óbvio, mas a gente gosta de dizer, mas eu trabalho. Em relação à palavra, né? O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba na ruína, pois se recusa a praticar a palavra. Se recusa em praticar a palavra. Sabe o que é o amor? Nós falamos que o amor é o sucesso, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa que, infelizmente, em um dado momento da vida, por uma infelicidade da pessoa, me fez mal. E foi muito mal que essa pessoa me fez muito mal na época. Isso tem quase 10 anos. Mas enfim, me fez muito mal. Eu fiquei chateado na hora, fiquei, irmão. A gente não tem sangue de barata não, né? A gente tem emoções, e essas emoções são sacudidas. No momento eu fiquei, mas não falei nada, não abri minha boca para não pecar. Porque quando você abre a boca, você já falou um monte de bobagem. Então, palavras que saem da nossa boca, talvez, irmãos, fira mais do que um tapa na cara. Então é melhor você ficar calado na hora da ira. Aí eu fiquei calado, não falei nada. Passado o tempo, a ira baixou e eu entendi que aquela pessoa era fraca. E que o problema não era meu, era dela. Se foi ela que fez o trem errado, não tem nada a ver com isso. Né? E aquilo já sumiu, passou e acabou. E quando eu me encontrei com essa pessoa pela próxima vez, eu a abracei, dei um beijo no rosto e disse, eu te amo. E fui criticado. Mas como é que você pode dizer que ama essa pessoa? Pelo amor de Deus. Eu disse, porque o comportamento errado dele não muda o meu. Isso tem que ser real para você. Isso não pode ser só uma frase bonita que o pastor Marcelo fala nas suas lives. Sabe, tem gente que diz assim, olha, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Uma pessoa chegou para mim e disse, ó, eu congregava numa igreja, em outro estado, não foi em Minas Gerais não. Eu congregava numa igreja, e aí, Deus falou comigo para vir para Minas Gerais. E aí eu fui falar com o meu pastor, né? Só que eu na época eu fiquei, a pessoa me contando, eu fiquei reticente em falar com o pastor a princípio. O pastor me chamou e disse assim, olha, Deus falou comigo para te ajudar. Deus falou comigo para me te dar uma oferta mensal durante um ano. O pastor falou com essa pessoa. Só que alguém já tinha falado para o pastor que essa pessoa estava pensando em ir embora. Vê, deixa eu explicar a história direito.
A pessoa recebeu uma direção de Deus de sair do estado que ela estava para vir para Minas Gerais. Entendeu? Vou para Minas Gerais. Aí, alguém próximo a essa pessoa contou pro pastor: ó, fulano tá pensando em ir embora. Aí o pastor chamou o fulano, e disse assim: olha, Deus falou comigo para te dar uma oferta. Vou te dar uma oferta todo mês. E a pessoa disse: oh Deus, muito obrigado. Pastor, é o senhor que tá... Não, minha filha, foi Deus que mandou te dar essa oferta. Foi Deus. Deus falou comigo. E a pessoa que estava recebendo a oferta pensou: olha, Deus é bom, porque eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Mas se Deus falou, esse dinheiro que vai chegar como oferta vai ser realmente o que eu preciso para me manter na cidade de Belo Horizonte até eu me organizar. Até as coisas caminharem bem. Perfeito, beleza. Passado um mês ou dois, então a pessoa procurou o pastor e disse: pastor, Deus tratou comigo e eu fui dirigida, guiada pelo Espírito para ir embora para Belo Horizonte. E o pastor disse: você vai embora para Belo Horizonte? Vou, Deus falou comigo, não é uma boa? Isso é uma pena, porque eu tinha pretensões para você aqui. Mas Deus tratou comigo, pastor, e eu preciso ir embora. É você que sabe, se você quer ir, vá. Eu não acredito que tenha sido Deus, mas você quer ir, vá. E a pessoa veio. E na hora que ela veio, 2 meses depois da conversa, da primeira conversa, depois que ela veio embora, o pastor foi lá e cortou a oferta. Aí eu pergunto: foi Deus que mandou? Porque se Deus mandou eu dar uma oferta para alguém durante um ano, se essa pessoa for embora no outro dia, eu vou cortar a oferta por quê? Então a minha oferta está condicionada ao comportamento da pessoa? Então não foi Deus. Se aquilo que você faz está condicionado ao comportamento do outro, então você não está andando em amor, não. Você está andando na carne. Vou falar de novo, ok? Vou falar de novo. Se aquilo que você está fazendo pelo próximo está condicionado ao comportamento dele, então o que você está fazendo não é amor, não. É carne purinha. É isso que eu estou falando, entendeu? Então veja, a gente se recusa em andar em amor. Aí quer ter sucesso? Não vai ter sucesso. Não vai conseguir ter sucesso. Né? Então veja, ele diz que o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Ou seja, a gente se recusa a praticar a palavra. E aí, infelizmente, vai colher daquilo que plantou. Aquele que planta para a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que planta para o Espírito colherá vida e paz. Esse versículo é dito, né, pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Ele diz: semeie, compartilhe das coisas boas com aquele que lhes instrui na palavra. E aí ele diz: de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar certamente colherá. Plantar para a carne, colherá corrupção. Plantar no Espírito, vai colher vida e paz. Versículo 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Veja a diferença, veja, de atitude dentro desse versículo. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Pessoas que vivem cobiçando, e outros simplesmente repartem aquilo que tem. E aí difere, né? Sucesso de fracasso. Pessoas que vivem cobiçando o tempo todo acabam esquecendo de viver a própria vida, né? Esquecem de fazer aquilo que lhes são devido, ou lhe cabe, lhes são próprio, né? Muitas vezes. Então, a gente precisa estar ligado e atento para a gente não cair nessas armadilhas. O sacrifício do perverso é detestável. Não adianta. Sabe? A Bíblia diz que o sacrifício do perverso é detestável. Eu fico olhando agora, né? Finais de anos, assim, normalmente o mundo, estou falando do mundo agora, o mundo que é o perverso aqui, costuma querer se redimir por meio de boas obras. Vou fazer caridade, né? Eu vou fazer caridade. Caridade. Aí a Bíblia diz: esse sacrifício é detestável. Sacrifício do perverso é detestável. Aí diz: especialmente quando a oferta tem más intenções.
É o que eu estava falando agora há pouco. Quando o pastor chega para alguém e diz, Deus falou comigo que vai te dar uma oferta, para te dar uma oferta. E depois de 2 semanas, ou 2 meses, né? Ele recolhe a oferta porque a pessoa tomou a decisão de ir para outro lugar. Eu te pergunto, qual era a motivação dessa oferta dada por esse pastor? Má intenção. Sabe, muitas vezes nós, eu estou falando de mim, de você, nós temos atitudes más intencionadas. E a Bíblia diz que isso é detestável, né? Às vezes a gente faz, infelizmente, com intenção errada, né? E quais são as possíveis intenções erradas de alguém que está fazendo isso? Cara, são tantas, né? Pessoas que fazem muitas vezes para aparecer, pessoas que fazem muitas vezes para receber glória, pessoas que fazem para receber elogio, pessoas que fazem para comprar outras pessoas, pessoas que fazem para mostrar que tem. Irmão, são tantas atitudes nojentas, perversas, né? Que aos olhos de Deus são detestáveis. Então nós temos que olhar as nossas motivações. Por isso que eu falei, é boa vontade e a atitude correta que nos leva ao sucesso. É a boa vontade no ouvir e praticar a palavra e a atitude correta com qual praticamos que leva o homem ao sucesso pleno em Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Do que diz respeito à parte de Deus, tudo está feito. Do que diz respeito à nossa parte, precisamos ter boa vontade e atitude. Boa vontade de receber a palavra de Deus com avidez e praticá-la. E a análise contínua da atitude pelo qual nós estamos fazendo todas as coisas. É isso que vai, de fato, determinar qual é o resultado da nossa vida. Sucesso, irmãos, prosperidade é relativo. Vai variar de pessoas para pessoas, né? Não é uma fórmula, um conjunto de coisas determinadas, né? É diferente de pessoa para pessoa. E a gente precisa aprender isso. Por quê? Porque o importante, de fato, é você estar de bem com a vida. De bem com Deus. Paz em todos os sentidos é a melhor tradução para felicidade e sucesso. Bom dia para você. Um abraço especial. É sempre bom estarmos conectados todas as manhãs. Quero mandar um abraço especial para Varginha, Minas Gerais, na pessoa da Raquel e do nosso querido trabalho que está sendo iniciado lá naquela cidade, através do pastor Estênio, seu marido, e toda a sua equipe lá. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até amanhã em mais um estudo sistematizado do livro de Provérbios. Essa live é para ouvir e 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 ouvir, até que ela produza o poder necessário para a transformação da nossa vida. Beijo no coração, fiquem na paz e até o próximo. Tchau.